Olá você, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o professor Evandro. Falamos hoje sobre PIN 7 do curso Gestão Comercial da Unip. Então você que está desenvolvendo esse PIN, atenção para alguns aspectos que eu considero relevantes nesse desenvolvimento. Iniciamos pelo resumo. Repare que fala em 250 palavras. Isso ocorre porque esse PIN é em formato de relatório. Os PINs anteriores eram o formato tradicional, então até 500 palavras. E esse 250. Fique atento, fique atenta. Em seguida, destaco o sumário. Percebam que então o capítulo 2 é relatório e os próximos itens são itens do relatório. Aqui tem até o errinho aqui de formatação. Capítulo 2 é relatório, todos os subitens deveriam ser 2 ponto alguma coisa. Tem um pequeno item de formatação que no manual alguns trazem ali 1 ponto alguma coisa. Mas você já sabe que tem que ser 2 ponto alguma coisa. Capítulo 2, os subitens 2 ponto alguma coisa. Perfeito? Você pode tirar, colocar quantos subitens achar necessários, mas não pode alterar a ordem das matérias. Então fica a estrutura desse sumário. Com relação ao estudo de caso, anteriormente nos outros PINs você trabalhava com uma empresa real, fazia uma análise das matérias do bimestre em uma empresa real. Dessa vez a Unip disponibiliza um estudo de caso de uma empresa fictícia, a MaxMix Comércio Eletrônico, em que é uma empresa que vende produtos através de uma plataforma digital. Por exemplo, o Mercado Livre. E ela está querendo então agregar valor e por isso implantou novos serviços aos seus clientes. E fez inclusive já uma parceria com uma empresa referente à logística reversa. Então já temos esse dado aí. E vamos agora ver o que precisa fazer com relação às disciplinas. Iniciando por canais de distribuição e estoques. Nessa disciplina, o que você vai fazer? Você vai analisar, vai descrever, logicamente, apoiado sobre conceitos de autores. Lembre-se, um trabalho científico sempre tem que ter conceitos de autores. Você vai então sugerir como que deve ser a captação dos pedidos, como é que ela deve armazenar isso no seu sistema, quais sistemas que você sugere que ela possa utilizar. Após ela receber os pedidos, qual o próximo passo? É enviado para separação, daí é separado os produtos, em seguida vai para a expedição. Como é que é feita a embalagem, quais embalagens você sugere? E por fim, como é que ele deve ser transportado, por quais transportadores, até chegar na casa do cliente final. Basicamente, são esses itens que estão aqui, eles devem fornecer essas informações que eu falei para vocês. Em seguida, capital de giro e controle de resultados. Com as informações que a Unip nos disponibilizou sobre a MaxMix, essa empresa fictícia, não é possível relacionar essa disciplina. Por isso, o professor orientador dessa disciplina do PIN 7 nos pediu que fosse feito a análise dos resultados de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Especificamente colocou aqui uma sugestão como a Bovespa. Então pesquise uma empresa de capital aberto, que esteja lá no site da Bovespa, olhe os resultados financeiros dela e verifique se essa empresa ela está tendo lucro ou prejuízo naquele período, se ela tem capital de giro, se ela tem um nível de endividamento muito alto, se ela necessita fazer financiamentos, se ela já tem algum financiamento. Então é esse tipo de análise que você vai fazer em relação a essa empresa que você escolher no site da Bovespa, né, uma empresa de capital aberto. Em seguida, voltamos a relacionar a disciplina, então agora desenvolvimento sustentável, com a empresa fictícia MaxMix. Então, na primeira disciplina nós sugerimos toda a parte de logística, desde receber os pedidos até entregar ao cliente final. E agora em desenvolvimento sustentável, como é que nós vamos fazer isso de forma ética, de forma responsável? Para isso, faça uma pesquisa quanto à legislação, se há legislação para questões ambientais, questões éticas, morais, para as empresas que trabalham com e-commerce, com vendas de produtos através de plataformas digitais. Em seguida também, você pode sugerir algumas ações. Eu creio que dessas ações serão sugeridas mais questões ambientais. Por exemplo, a empresa possui uma sede. Essa sede, como é que é a questão da energia elétrica? Ela pode ter placas voltaicas, placas de energia solar. Ela pode ter um gerador de energia para utilizar nos horários de pico, economizar energia. Ela pode aproveitar a água da chuva, ter cisternas para aproveitar a água da chuva e usar nos vasos sanitários, lavar as calçadas. Ela pode ainda ficar sem utilizar papéis. Ela pode ser totalmente eletrônica. Ela pode, nessa logística reversa que nós vimos, dar um bônus para o cliente que devolver as suas embalagens, alguma coisa nesse sentido.
Então, desenvolvimento sustentável praticamente será isso. Todas essas informações, como eu falei, baseadas em autores. Em seguida, eu trago novamente aqui o sumário, porque você repara que lá, o item que é para ser, então, após o item desenvolvimento sustentável, capítulo desenvolvimento sustentável ali no relatóriozinho, o item 1.4, o problema e solução por área. Você vai detalhar agora, você vai colocar qual problema e qual área. Por exemplo, lá em logística, você decidiu que a empresa ela deve trabalhar com distribuidores atacadistas. Então você vai colocar isso ali, vai ser na área lá de logística e distribuição, trabalhar com distribuidores atacadistas. E daí você vai fazer uma contextualização, tanto dessa quanto todas as outras sugestões que você sugerir para a empresa. Você vai fazer uma contextualização, uma breve situação, por que você está sugerindo aquela alteração na empresa, e em seguida você vai fazer um projeto para as soluções, onde vai ter todo um subitem com todos os itens do plano, vai ser um plano de sugestões para a empresa Max Mix, e você vai fazer um cronograma de atividades. Quando é que vai acontecer isso? Então faz uma tabelinha, por exemplo, parceria com uma rede atacadista, até tal data, bota umas datas lá para frente, ano que vem, não tem problema. Mas faz uma tabelinha, mais ou menos esboçando um cronograma de quando aquelas ações que você está sugerindo devem acontecer, ok? Então, façam isso, em seguida vai vir as conclusões finais, como um PIN normal, tem as conclusões finais, e por fim, as referências, onde você vai colocar em ordem alfabética, dentro das normas da BNT, todas as referências que você pesquisou durante esse trabalho. Enfim, é esse então o nosso PIN 7, que vai encerrar com a declaração de autenticidade, como os outros PINs de gestão comercial, onde você deve então assumir a autoria do seu trabalho. Cuidado com o plágio. Tudo que você pesquisar deve aparecer no trabalho em forma de citação, e nas referências deve estar então elencada em ordem alfabética a origem daquela citação, daquela pesquisa. Perfeito? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, nos procure no Polo, que estaremos à sua disposição. Até breve. Tchau, tchau.